Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de História e Cultura desse ano de 2021, ok? Hoje vamos falar de um tema muito sério, de um tema muito triste, que sim, deve ser falado, deve ser estudado, que deve ser comentado ainda hoje. Embora muitos achem, né, que isso é uma ferida na nossa história, que é um fato muito revoltante, um fato muito triste, algumas pessoas querem apagar isso da nossa história, mas infelizmente a gente não pode, né, porque foi algo que aconteceu e é algo que a gente precisa estudar para poder a gente combater essas coisas no presente, né? Hoje vamos falar sobre escravidão, né? Vamos começar aqui definindo que palavra é essa, né? Eu sei que você já deve ter ouvido muita gente falar sobre escravo. Ah, eu não sou escravo de você. Ah, isso é trabalho escravo. Ah, eu tô aqui estudando que nem um escravo. Muita gente já deve ter usado essa palavra, mas o que é mesmo um escravo, né? Como uma pessoa pode ser definida como escravo? Escravos são pessoas, né, que primeiramente não têm liberdade e nem direitos, ou seja, o escravo, ele pertence a alguém, né? Você é meio que um objeto, um animalzinho, né? Um cachorro, um gato que tem um dono. O escravo, ele não tem liberdade nem da sua própria vida, ele não é dono do seu próprio corpo, né? Ele pertence a alguém. E como escravo, ele não tem direito algum, né? Ele não pode estudar, ele não pode votar, ele não pode ser cidadão, participar da sociedade como qualquer outra pessoa, né? Ele só serve para o trabalho mesmo forçado, né? Porque essas pessoas aqui, elas não trabalham porque gostam, né? Não é escravo porque quer. Eles são forçados a essa condição, ok? E trabalham arduamente sem receber salário, tá? Então, a pessoa que trabalha nessa condição, hoje em dia ainda existe, infelizmente, muitos trabalhos considerados até como escravos, né? Obviamente não como a gente tinha no período antigo, né? Ou no período colonial aqui no Brasil, mas muita gente hoje ainda trabalham em condições de escravo, né? Trabalham em mais de 20 horas, praticamente o dia inteiro, recebendo muito pouco ou talvez recebendo nada, né? Apenas trabalhando e ganhando apenas o para sobreviver. Vale ressaltar, gente, que escravidão sempre existiu no mundo, né? Desde os primórdios, as primeiras civilizações que a gente está estudando lá na história, a gente já viu isso muito no Egito, a gente vai ver na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma, né? Principalmente em Roma, que o escravo era essencial para o funcionamento do império. Na verdade, a escravidão, ela sempre existiu, mas ela teve formatos diferentes ao longo da história, né? Então, a gente não pode confundir a escravidão na antiguidade, que é essa que a gente vai estudar aí durante as primeiras civilizações, ok? Com a escravidão moderna, que é essa que teve aqui no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, aí na época da Idade Moderna, né, no período colonial, ok? São duas realidades diferentes, porém, ambos conversam sobre escravidão, ok? Mas vamos começar com a escravidão na antiguidade, né? Então, era muito comum haver escravos aqui nesse período, né? No período das primeiras civilizações, mas como era que uma pessoa chegava então a ser um escravo, né? Ela, porque ela queria, ela levantava assim o dedo, tô doida para ser escravo, por favor, seja meu dono, né? Fica comigo, por favor. Não era bem assim, não.
Depende muito da sociedade, da civilização que nós vamos estudar. A escravidão no Egito Antigo era diferente da escravidão que existia lá no Império Romano, que a gente vai estudar ainda, certo? Então, cada civilização tinha uma forma, uma maneira de tratar esse tema, né? A escravidão. Mas, no geral, existiam dois motivos para que as pessoas se transformassem em escravos, né? Partissem para essa condição de escravos. O primeiro é derrota em guerra, tá? Uma coisa que eu disse para vocês na aula passada de história, né, é que aconteciam muitas guerras naquela época, guerras por território mesmo. As pessoas lutavam para anexar mais e mais terras para o seu terreno, né, para seu território, para que a civilização crescesse, para que a civilização tivesse mais espaço e se desenvolvesse, certo? Então, muita guerra acontecia naquela época, muita mesmo. E aí, o que é que acontecia, né? Uma civilização está brigando com a outra, que era bastante comum, né? Vamos dizer que os mesopotâmicos mais os persas, né? Os persas eram outra civilização bastante forte que derrotou os mesopotâmicos, certo? Então, mesopotâmicos e persas estão ali lutando, certo? Quem ganhou foi os persas. Os persas pegaram todos os territórios que faziam parte da Mesopotâmia e ficaram para eles, certo? Mas não era só o terreno, a terra que ficava quando alguma civilização ganhava. Eles ficavam com as pessoas que moravam naquelas terras. Mas as pessoas, principalmente aqueles que iam lutar, que estavam lutando diretamente, é que viravam escravos, certo? Porque perderam aí nessa guerra. Outro motivo é por dívidas, né? Na verdade, existia muito isso. Se você chegou, tem uma terra, tem uma casinha, certo? Mas você chegou no estado, no nível de pobreza tão grande, né? Você não está mais conseguindo pagar o que você deve, pagar seus impostos. Então, o que é que acontecia? Você virava o escravo daquela pessoa que você estava devendo, tá? Era assim que funcionava. Não pagou? Agora tu vira escravo, vai trabalhar de graça para mim, vai fazer o que eu quiser para poder pagar essa tua dívida. Então, geralmente, esse estado de pobreza também auxiliava muito, né, para que essas pessoas virassem escravos, né? Passassem a pertencer a outra pessoa. Então eram esses motivos, né? Só que, gente, como eu disse para vocês, a escravidão nessa época aqui da Idade Antiga era muito diferente, né? Dependia muito da civilização que a gente está falando. Por exemplo, a gente viu lá no Egito Antigo que os escravos, eles trabalhavam nas obras públicas, né? Para construir pirâmides, para construir barragens. Então, muitos deles eram usados para isso. Lá na Roma Antiga, que a gente vai estudar já já também, a gente vai ver que alguns escravos chegavam até entrar no exército ali mesmo, fazer parte do exército romano, lutar mesmo, para você ver como era diferente aí o nível de status, né? Tem escravos, inclusive, na Grécia Antiga, que eram professores, né? Para você ver, né? Então, é um modo de tratamento muito diferente, porque a gente tem na nossa cabeça apenas aquela escravidão sofrida, com muita violência, né? Que não dizendo que não aconteceu, mas era muito diferente na Idade Antiga, né? Nos primórdios aí dessas primeiras civilizações. Não necessariamente aqui nessa época, né? Na Idade Antiga, nas primeiras civilizações, certo? O escravo, ele era negro, não obrigatoriamente, poderia ser um branco, né? Na Grécia e em Roma, que ali estão situados na Europa, os escravos eram brancos, né? Então, não obrigatoriamente um escravo, ele tem que ter a cor negra, né? Não é obrigado a ser negro, tem que ser escravo. Não era assim, não era assim que funcionava. Porém, a gente também não pode deixar de falar que lá na África, né, nos primeiros reinos lá da África, as primeiras civilizações africanas, incluindo o Egito, incluindo o reino de Kush, que a gente estudou no ano passado,
também não havia escravidão. A gente vai muito em breve começar a estudar aí um pouco sobre a história da África e vocês vão ver que escravidão era muito popular e era muito aceito também lá na África, né? Ou seja, a escravidão não é um papo da Idade Moderna, não era uma novidade na Idade Moderna, né? E muito menos esses escravos que saíam lá da África, vinham para o Brasil, alguns já eram escravos lá onde eles moravam, lá na África. A gente tem muito em mente, né, quando a gente fala de escravidão, essa escravidão aqui, a escravidão moderna, né? Ela é chamada de moderna porque ela aconteceu durante a Idade Moderna. A Idade Antiga era a escravidão da Antiguidade. A escravidão que existia na Idade Moderna, escravidão moderna. Como eu disse para vocês, muito diferente do que era então antigamente, né? Cada período tratava esse assunto de uma maneira diferente, certo? A escravidão moderna é a mais conhecida por nós, né? E ela é cercada de injustiça, cercada de violência, um papo muito sério e um papo que era importante naquela época, né? Para vocês terem uma ideia, né? A maioria dos trabalhadores que trabalhavam no campo, que trabalhavam nas casas, que ajudavam na economia do Brasil colonial, quando o Brasil pertencia a Portugal, ou já na época do Império, vinham ali do lombo, do ombro, do trabalho braçal desses escravos, né? Esses escravos, eles eram importantíssimos para a nossa economia, porque eles eram a nossa principal mão de obra. Não tinha trabalhador assalariado. Ei, meu filho, você quer trabalhar lá na minha roça? Te pago tanto. Não existia isso. Obviamente que não, né? Naquela época só se visava o lucro. Eu não vou contratar uma pessoa, não. É melhor para mim, é mais lucrativo, né? Eu pegar uma pessoa lá na África e obrigar ela a trabalhar aqui como escravo, né? Eu só vou lucrar com isso. Eu compro ele e pronto, né? Não preciso pagar salário, não preciso pagar médico, não preciso pagar educação, nada. Ele vai trabalhar para mim o tanto que eu quiser e pronto, só vou lucrar com isso. Então, o comércio de pessoas naquela época era extremamente lucrativo, né? Muita pessoa ficou rica vendendo outras pessoas. Olha como isso é triste, né? Você ganhar o seu dinheiro, o seu pão de cada dia através do sofrimento de outras pessoas, né? Mas era muito natural também naquela época, né? A gente julga muito com o olhar de hoje, mas naquela época isso era muito comum, era muito natural. Escravo fazia parte da sociedade também, certo? Então, esses escravos que vinham trabalhar aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, que a gente vai ver futuramente, né? Também tinham escravos indígenas, né? Os nossos indígenas aqui também foram feitos de escravos, porém a maior parte mesmo eram africanos, certo? Eles eram trazidos lá da África para cá, para o Brasil, em navios negreiros, né? O que eram esses navios negreiros? Esses navios já eram navios próprios para trazer pessoas, né? Contrabandear pessoas. Eles vinham numa condição horrível, né? Dentro de porões, com pouca comida, com pouca água, passavam 2 meses no mar para chegar aqui. Muitas pessoas nem sobreviviam à viagem, né? Porque eles ficavam tudo ali muito amontoado, muito pertinho do outro, pegavam doenças e muitos morriam no meio do caminho mesmo, tá? Quando eles chegavam aqui no Brasil, eles passavam por um trato, tomavam um banho, ajeitavam o dente, porque eles iam ser vendidos, né? E é obviamente que o escravo melhor, o mais forte, né? O mais gordinho, era comprado porque com certeza estava ali em melhor saúde, né? Para poder trabalhar mais. Muitos índios que fugiam dos trabalhos forçados nas culturas de cana-de-açúcar encontravam abrigo nas missões. Para compensar a falta de escravos nativos, Portugal facilitou o comércio de escravos africanos para a América.
Os comerciantes traziam os negros da África e os vendiam aos senhores de engenho e aos lavradores por preços vantajosos. Os negros vinham como escravos de regiões da África, onde também se praticava a escravidão. Eles eram trazidos de Angola, Mina, Cabinda, Congo e Moniolo. A escravidão africana firmou-se no final do século XVI como a mão de obra básica da grande região escravista do Nordeste brasileiro. Lá nessas fazendas, nesses engenhos, o trabalho era árduo, né? Eles trabalhavam de manhã, de tarde, certo? O dia todinho, de noite, no que fosse preciso, né? E a qualquer falta, você errou um pouquinho, ó, já vinha logo a violência. E a violência não era pouca não, tá? Você, dependendo do que você fez, poderia receber a palmatória, né? Poderia ir pro tronco, que você era amarrado lá no tronco, que ó, lá vai chibata, né? Até ele achar que tá bom, né? E muitos outros tipos de violência, né? Como máscaras que impediam de respirar, você passar o dia todo amarrado no sol. Eram violências muito bruscas para punir aqueles que tentassem fugir, que desrespeitassem o capataz, o patrão, sabe? A qualquer falta você errou aqui, já era motivo de violência, tá? Mas existiam também as formas de resistência, né? A gente não pode deixar de falar que muitos desses escravos, né, eles tentavam resistir a essa condição, né? Como é que eles tentavam resistir? Eles tentavam continuar praticando a cultura deles escondido, isso é uma maneira de resistência. Mas a principal maneira de resistir mesmo à escravidão eram os quilombos, né? O que são quilombos? Os quilombos eram comunidades construídas por esses escravos, né? Os escravos, alguns que conseguiam fugir, eles fugiam para longe, né? Para os lugares mais de difícil acesso, geralmente em cima de serras, né? Onde era muito escondido, e lá eles formavam uma comunidade, e essa comunidade era chamada de quilombo, né? No quilombo eles poderiam viver como eles queriam, né? Além de eles estarem fugindo, eles poderiam ter a liberdade tão sonhada deles. Podiam ser quem eles eram. Inclusive dizem, né, alguns historiadores que Viçosa recebeu muitos escravos fugidos, né, que saíam das fazendas de Sobral, das fazendas de Juazeiro e vinham se esconder lá na serra, né, na serra da Ibiapaba, porque era difícil acesso. Então Viçosa recebeu muitos escravos que tentavam começar uma nova vida aqui nesses quilombos, certo? As lutas contra a escravidão existem desde o início de sua exploração. O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século XVII, onde existiu o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi. Uma das mais notórias rebeliões foi a Revolta dos Malês, em 1835, que pedia a libertação dos cativos e a liberdade religiosa. Mas dia 25 de março é uma data importante para nós cearenses, né? É feriado, mas é um feriado não é à toa não, tá? Porque o Ceará, que naquela época ainda não era estado, né? Era uma província do Brasil, foi o primeiro a libertar os escravos. Olha que legal, olha que magnífico, né? Tinha que ser o Ceará mesmo. O Ceará foi o primeiro a libertar os escravos. Aqui no Brasil, os escravos só foram libertados em 1888. 4 anos antes, todos os escravos cearenses que estavam aqui no Ceará já tinham sido libertos. Por isso que o Ceará é chamado então de Terra da Luz, né? Porque foi o primeiro a libertar os escravos, certo? A gente vai falar mais disso na próxima aula, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o que é o escravo, a diferença, né, que existe entre a escravidão moderna e a escravidão antiga, tá bom? Mas agora ficamos com o nosso desafio, né? Vamos falar desse desafio que é importante para ti, tá? Ó, pergunta que você vai ter que anotar no seu caderno e responder e me mandar agora, tá? Por que, olha só, por que o Ceará é chamado de Terra da Luz?
por que que o Ceará é chamado de terra da luz? Me explica, me manda essa resposta hoje, porque o desafio faz parte da tua nota, tá? Não deixa de mandar, não. Vamos para uma chamada, ok? Responde no chat, não deixa de responder, porque aí você tá me dizendo que você assistiu a aula, certo? Marca a tua presença. Chamo aqui a Eduarda, Aline e Ana. Eduarda, Aline e Ana Daniele. Eduarda, Aline e Ana Daniele. Ricardo e Maicon. Responde aí embaixo no chat, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Copiem, né? Dê um jeitinho de copiar aquele texto no caderno de vocês. Pesquisem bastante, leiam e respondam as atividades com atenção. Qualquer dúvida, você já sabe que já pode perguntar, né? Grande beijo, até a próxima. Tchau!